Estamos de volta com o Viver Bem, aliás, com o novo Viver Bem, que não ganhou apenas um cenário repaginado, um cenário novo. Não é apenas cenário, tá, gente? Ele está muito bonito, por sinal, mas nós trouxemos mudanças também no formato do programa para deixar ele mais dinâmico e de forma que podemos tratar de diferentes temas dentro de um só programa. Tudo isso por você, é claro, que nos acompanha desde 2016 e nos torna referência quando o assunto é qualidade de vida e saúde. Então, chega de papo, vamos ao que interessa. Está começando o Viver Bem. Bom, e hoje a gente trouxe o tema do aumento dos casos de miopia em crianças, que está relacionado à utilização de aparelhos eletrônicos, segundo diversos especialistas. Já entrando no terceiro ano consecutivo da pandemia, a comunidade médica, junto aos pais, observa que cada vez mais os reflexos da doença na vida das crianças têm afetado comportamentos, saúde e a qualidade de vida delas. Os pequenos, eles enfrentaram percalços emocionais devido à falta de contato físico, ganho de peso pela ausência de atividades físicas na rotina e até mesmo a visão não escapou de consequências negativas do período de isolamento. Por isso, trouxemos a maior especialista quando o assunto é visão e crianças, a oftalmopediatra, a doutora Camille Artusi, que pode chegar aqui com a gente na nossa nova casa, no nosso novo Viver Bem. Espero que tenha gostado aqui da nossa casa, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, você está muito lindo, parabéns. Doutora, é uma temática que é importante a gente estar refletindo, discutindo essa questão das crianças, da visão, das mudanças que a pandemia trouxe, esse isolamento trouxe para a vida delas? Realmente, hoje a gente viu que houve um boom de miopia durante a infância. Principalmente agora, com a pandemia, as crianças começaram a usar muito mais tempo os eletrônicos. Nunca se viu tantas crianças pequenas já precisando usar o óculos. E, infelizmente, esse hábito dos pais de... A gente não pode nem culpá-los, né? Porque a gente sabe que a rotina hoje, ela é cada vez mais cheia, mais intensa. Então, o hábito de pais ali de deixar a criança com tablet, celular, ele já ocorria bastante, né, como forma de entretê-los, e com esse aumento do período de distanciamento, a falta de atividades físicas ali da rotina, isso acabou crescendo, né? Com certeza, a gente sabe que hoje o mundo é um mundo tecnológico, né? A gente estuda online, a gente trabalha online, brinca, se relaciona com as pessoas. Mas, infelizmente, para a visão das crianças, isso tem consequência. Essa exposição precoce às telas estimula o aumento da miopia, que é a dificuldade para longe. E vários estudos já foram feitos provando isso. E que nem você falou, às vezes elas ficam muito tempo ali nas telinhas e diminuem o tempo de atividades que nós chamamos de outdoor, ao ar livre. Então isso acaba acarretando em prejuízos visuais para a criança. Então, enquanto mais precoce o contato da criança com as telas, maior a chance dela desenvolver problemas de visão. Com certeza, tanto que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, ela recomenda que de 0 a 2 anos seja zero contato com telas. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia. E a partir de 5 anos, 2 horas por dia. E dentro dessa divisão aí de tempo, de possibilidades desse contato com a tela, tem regras ali, por exemplo, de distanciamento para essa tela, ou protetores, ou luminosidade dessa tela, doutora? Com certeza. O que a gente sabe é que quanto mais próximo o aparelho, pior. O celular, o tablet, eles acabam sendo mais nocivos à saúde visual. O computador, dependendo da distância, melhora um pouco isso, e a televisão. Mas, claro, quando a gente pensa nesse tempo que eu falei, é importante que seja englobado todos os eletrônicos. Claro que, quanto mais longe, menos nocivo. A proximidade acaba piorando isso. Então, até o uso excessivo da TV, ali com atividades, programas infantis, enfim, até esse uso excessivo ele pode causar miopia. Inclusive a televisão, infelizmente. E a gente sabe também como que a gente pode driblar um pouco isso. As crianças, elas também têm que ter atividades ao ar livre. Por exemplo, pelo menos 1 hora por dia, porque enquanto os eletrônicos tendem a aumentar a possibilidade de aparecer miopia de forma precoce, a luz do sol tende a evitar.
E outra dica muito interessante é, ao invés de deixar aquela criança 1 hora seguida ali em frente ao celular, ao tablet, fazer pequenas pausas. Nós temos algumas regras, como por exemplo, a cada 20 minutos olhando para o celular, 20 segundos fazendo alguma outra coisa, olhando para longe. Então, ele fazendo pequenos intervalos também fazem total diferença. Então, até essa questão de estimular a criança para atividade ao ar livre, fora ali do interior, da casa, do apartamento, até isso ajuda no desenvolvimento e na melhora da qualidade da visão dela. É importante, então, que eu estimule o meu filho a fazer atividade ao ar livre também. Com certeza, a gente sabe que isso não é só para o desenvolvimento da visão, é para o desenvolvimento global da criança. Para desenvolver melhor fala, cognição, interação pessoal. Então, as atividades ao ar livre influenciam no global, enquanto as telinhas acabam reprimindo esse desenvolvimento. Agora, saber ali se a criança está com algum problema de visão, normalmente os pequenos não conseguem se expressar como nós, né, doutora? Como nós adultos. Quais são os primeiros sinais? Como eu vou conseguir identificar que meu filho pode ter um problema de visão? Primeiro que algumas vezes eles realmente não demonstram nenhum sinal. Mas porque eles não sabem falar. Às vezes a criança nasceu enxergando borrado e ela acha que aquilo é o normal. Mas as dicas também para a gente atentar mais, quando a criança franze a testa para conseguir enxergar longe, ou quando ela se aproxima muito da televisão para conseguir enxergar, ou quando coloca o celular muito pertinho, coceira nos olhos, olho vermelho, dor de cabeça ao final do dia, também são coisas que a gente tem que ficar atento e, se acontecer, levar a criança o mais rápido possível para uma consulta de rotina. Então, os incômodos que o adulto tem, exemplo da dor de cabeça, quando se tem um problema de visão, as crianças elas também sofrem pelas consequências deste problema. Elas também sofrem de outros problemas de saúde devido à visão que não está com uma boa qualidade. Com certeza. Imagina essa criança com uma visão borrada, indo para a escola, não conseguindo enxergar lá na frente. Às vezes ela passa horas e horas forçando aqueles olhinhos para conseguir enxergar, porque na verdade ela já precisava usar o óculos. Então elas podem apresentar as mesmas queixas que nós, adultos, apresentamos quando a gente não está enxergando. Mas às vezes eles não falam isso para os pais. Então isso nos leva a acreditar que é muito importante uma consulta de rotina, mesmo a criança não tendo nenhuma queixa. E aí, doutora, consulta de rotina dos pequenos com o oftalmologista. Com qual frequência e a partir de que idade tem que começar a levar nesse especialista? O recomendado é que a criança, primeiro exame de vida, seja feito ainda na maternidade, nas primeiras 72 horas de vida, que é o teste do olhinho. Após isso, é importante que a criança faça a primeira consulta completa com dilatação da pupila entre 6 meses a 1 ano. E após isso, que seja pelo menos uma consulta anual, para a gente descartar qualquer alteração que existem naqueles olhinhos. Doutora, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, saber aí sobre os cuidados com a saúde das nossas crianças, como pode te encontrar, te acompanhar? Pode me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, doutora Camille Artuso, e lá no Hospital de Olhos Veloso estamos realizando os nossos atendimentos. Serão muito bem-vindos. E olha, agora uma outra novidade aqui no nosso programa. A gente não vai somente mostrar a matéria, mas vamos trazer quem faz, sempre que for possível, uma das nossas repórteres que produzem as matérias do Viver Bem. Então, a Mayara Leone, a Bruna Bastos, elas irão participar aqui com a gente, participar comigo do programa e contar um pouquinho da matéria, além do vídeo. Como que é conhecer os personagens e as realidades dessa gente que conta a sua história na visão do repórter. Então, a gente está recebendo aqui ela, a Mayara Leone, estreando aqui junto conosco o nosso novo Viver Bem. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Gostou da nossa casa nova? Nossa, tá lindo demais. E a gente é a SIC TV, né? Pensando em melhorar cada vez mais, em levar a informação de forma clara para os nossos telespectadores. Você, por exemplo, está há um bom tempo aqui na SIC com a gente, né? Quanto tempo já aqui na TV? É verdade, Renata. Bom, eu nasci nessa casa, né? O sobrenome Leone não dá para esconder muito, mas trabalhando aqui eu já estou há 10 anos e como repórter 5 anos. Então são 5 anos aí conhecendo pessoas, através das reportagens, conhecendo histórias, né? Eu acho que é muito importante a gente trazer esses relatos de pessoas reais, trazer
essas pessoas para cá, para dentro do programa e trazer essa realidade porque eu acho que todo mundo tem uma história de superação, tem uma história que tem como contar, né? E isso é muito importante para as pessoas que estão em casa entenderem e se identificarem com esse público, né? E é isso que faz com que a SIC TV seja a cara do rondoniense. Você mesmo acompanha a história do Viver Bem, está com a gente aqui desde o início. Foram bastante relatos, né? Bastante conteúdo que a gente trouxe para levar em mais saúde e qualidade de vida às pessoas, né? É verdade, é muito legal a gente entender, né, conhecer essas pessoas, até porque esses relatos dessas pessoas podem, e algumas pessoas de casa podem se identificar e até mesmo superar também alguns limites. E isso é muito legal, porque quando eu vou numa reportagem e eu conheço pessoas novas, assim, a gente se emociona, eu, do cinegrafista Leandro, a gente se emociona bastante com os relatos, até porque a gente não pode contar tudo dentro da matéria, né? Mas isso é muito legal. E quem é a nossa personagem de hoje? Bom, a nossa personagem de hoje é uma graça maravilhosa, a Duda, a Maria Eduarda. Ela tem apenas 5 anos de idade e os pais, né, começaram a identificar alguns probleminhas de visão nela, assim, ela começou a trocar algumas letrinhas, começou a apertar muito a vista, né, por assistir muita TV, ter contato, né, com aparelhos eletrônicos, e aí foi que ela precisou, os pais, né, decidiram levar ela a uma consulta. Isso foi final do ano passado. Decidiram levar ela a uma consulta com a doutora Camille. E aí foi identificado, infelizmente, que ela tinha um grau um pouco elevado de miopia. Bom, então a gente vai aproveitar que a Mayara conheceu a história da Duda, registrou tudo pra gente. E agora a gente conhece um pouquinho mais desta personagem, desta pequena que pode nos ensinar hoje aqui no programa. O que antes era apenas diversão se tornou uma necessidade. Durante 2 anos de pandemia, Maria Eduarda precisou ficar pelo menos 4 horas por dia em frente ao computador para assistir às aulas da escola. De manhã ela ficava na aula remota, né? E aí era praticamente a manhã inteira. Aí de tarde ela ficava assistindo televisão, né? Até que final de 2021, a mãe decidiu procurar ajuda. Bom dia, doutora. Muito bom dia, Maria. Como é que você tá, meu amor? Quando ela chegou aqui na consulta, a surpresa. Maria Eduarda é míope e não é uma miopia tão baixa, assim. Do olho direito é uma miopia baixa de 0,25, mas no olho esquerdo ela tem 2,5 de grau, menos 2,5 de miopia. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia identificou um aumento de crianças com miopia durante a pandemia. Para 75,6% dos especialistas entrevistados, a principal causa é a exposição de crianças e adolescentes ao uso das telas dos aparelhos eletrônicos. E a gente sabe que com o excesso dos eletrônicos, esse aumento, ele tem sim a ver com essa exposição. Tanto que com a pandemia houve um boom de míopes. A gente até brinca que houve uma pandemia escondida por trás da pandemia do Covid-19, um grande aumento do uso de óculos em crianças. E agora, a Duda segue direitinho tudo que a doutora Camille recomendou. Na última consulta, a gente conversou que a gente ia ter que diminuir um pouquinho o celular. E você diminuiu? Assistir que a minha mãe me deixou foi 10 minutos. Bom, as recomendações principais é que ela não tire o óculos, né, durante o dia e evite um pouco as telas, né? O celular ela já ficava bem pouco, mas aí a gente já afastou mais, né, o sofá da televisão, né, para dar uma distância melhor e tentar ficar o menos tempo possível, né? Olha só, pequena Duda. E é até um pouco curioso para nós, né, Mayara? Ver crianças tão pequenininhas ali usando óculos. A doutora ou a própria Duda apresentou ali alguma dificuldade com o óculos em si, fazer uso dele, de se incomodar? Eu não percebi em nenhum momento na reportagem a Duda com essa dificuldade de usar o óculos. Até o óculos dela era rosa, então ela gostou bastante. A doutora Camille, ela é muito dinâmica com as crianças. Eu achei muito legal, assim, essa troca que ela teve com a Duda. A Duda ficou à vontade o tempo todo na matéria. A gente colocou o microfone nela e no momento mesmo ela já falou: que horas que eu vou gravar? É agora? Então, assim, ela foi muito divertida na matéria. Eu gostei bastante.
Muito bom, a gente fica muito feliz em ter você aqui conosco, tá? Volte mais vezes, Pode o convite tá aberto para voltar mais vezes aqui com a gente. Obrigada, tá? Renata. Eu que agradeço. E olha só, as novidades não param por aí, tá? Tem muita coisa nova aqui no nosso novo Viver Bem, na nossa nova proposta de levar a qualidade de vida, assuntos de qualidade de vida, de bem-estar, para você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. E chegou a hora de um novo quadro também, tá bom? Uma proposta diferente, uma pegada bem conectada, o Taon, onde a gente vai convidar as influenciadoras digitais para dicas dentro do nosso universo de qualidade de vida e bem-estar e também saúde. Roda a vinheta! Bom, e hoje a nossa convidada é a doutora Raquel Souto, pediatra, que já veio muitas vezes aqui com a gente no Viver Bem e também é bem famosa nas redes sociais, viu? Com todas as suas dicas sobre tudo que envolve o universo das crianças. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Renata? Curtiu bem famosa. Seja bem-vinda à nossa nova casa. Muito obrigada. Ficou muito bacana. E aí, doutora, como que a gente pode, então, convencer as crianças a deixarem um pouquinho ali o celular, o tablet, a TV de lado? Para os pais é bastante difícil, às vezes, né? Ter essa disponibilidade de tempo, de entretê-las sem os aparelhos, né? É muito. E assim, hoje em dia a gente está muito dependente, né? Dos celulares, dos computadores. Então, acho que assim, para as crianças deixarem um pouco de usar o celular, a gente tem que olhar pra gente. Né? O quanto que a gente usa, o quanto que a gente mostra para essas crianças que aquilo é essencial. Às vezes a gente está no telefone e a criança pede, não, peraí. E é tão ruim isso, né? Um exemplo, se eu puxasse aqui um telefone, se eu estivesse falando comigo, não, peraí, só um minutinho, é muito ruim. Então, assim, só que essa é a realidade que as crianças têm vivido constantemente. Então, assim, é importante que os pais olhem o tempo que eles usam de telefone. E assim, dê à criança a oportunidade do ócio, de não fazer nada, que isso é importante. Até nós, como você comentou mesmo, até nós adultos, né? Você vai ali hoje num restaurante com amigos, você encontra a família, na verdade está todo mundo ali. Todo mundo. E assim, aquela coisa, tipo assim, não tem Wi-Fi, né? Falam entre vocês, mas assim, é muito complicado. Então assim, é muito interessante as pessoas entenderem que a vida social existe, né? Não só a vida virtual. A tecnologia é importante, principalmente para as crianças, obviamente, como é para todo mundo. A gente tem que fazer o uso benéfico dela. Mas, assim, é entender que existe tempo, momento, que não é todo tempo. E, assim, às vezes a gente vai almoçar em algum lugar, algum restaurante, a gente vê todo mundo falando e o menino lá no telefone. Mas como é que a gente consegue tentar implementar esse processo de desapego dos eletrônicos, principalmente das crianças, já que a gente teve aí esse período de distanciamento social, onde o uso ele foi mais frequente, doutora? Como iniciar agora? Já acostumei mal, como vou iniciar esse processo de desapego? O ideal é não começar, né? Mas assim, já que começou, a gente começa a diminuir a quantidade, interagir a criança de outras formas. Dá o famoso papel, lápis, tesoura, deixar a criança mais ao ar livre. Às vezes, assim, é muito difícil. A gente chega aqui e fala, bota a criança ao ar livre. Mas às vezes a mãe chega no período noturno, o pai chega no período noturno, a criança quer atenção. E às vezes fica muito mais fácil a gente ligar uma televisão, ligar um telefone e a criança ficar mais quieta. Mas eu falo que é extremamente importante para a criança e para os pais que essa criança ela esteja no meio, no convívio. Tipo, vai fazer uma tarefa doméstica? Leva. Sabe? Então, assim, e isso faz com que a criança desapegue menos, com que a criança se interaja à sociedade de um modo geral. Isso refletiu de alguma forma no consultório da doutora Raquel? Muito, tudo isso? Muito, assim, primeiro que a quantidade de crianças que usam óculos hoje em dia é muito maior. E é engraçado porque, assim, a minha filha usa óculos não pelo quadro de miopia, ela já tem uma questão de nascimento. Só que, assim, hoje ela vê outras crianças. Antes ela era, tipo, sozinha, digamos assim, meio que na idade. Então, desse último ano e meio, a turma dela tem crianças de óculos. Então, assim, a gente vê que não era tão comum e hoje acaba sendo mais. E, assim, a pediatria, de um modo geral, o pediatra tem que já ter um certo olhar diferenciado. Por, às vezes, uma queixa ou um desvio do olhar, para saber quando encaminhar e a gente não deixar
isso aí passar e ter um prejuízo para frente. Aproveitando que você lembrou ele de uma personagem fundamental na sua vida, né, a Alice, a doutora Raquel saindo um pouquinho de escanteio, entrando a Raquel influenciadora e mãe, como é que foi para você esse momento de isolamento, de distanciamento das crianças? A Alice já tinha ali essa dificuldade de visão, esse probleminha de visão. Como foi passar por esse período sem surtar com as crianças dentro de casa e sem deixá-las ali muito tempo, sem deixá-la muito tempo conectada? Foi muito difícil, Renata, foi muito difícil. Assim, a Alice, ela não via tela, não via televisão, mas celular nada até os 2 anos. Bateu a pandemia, assim, foi praticamente impossível. Então, assim, às vezes as mães chegavam no consultório e falavam, calma, tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Então, assim, foi muito difícil. Primeiro que as crianças ficaram, assim, ela ficou muito irritada, muito irritada. Primeiro que eu saía muito, eu era a única que saía de casa porque precisava trabalhar. E todo mundo preso dentro de casa, as aulas online. Aí ela teve um dia que, assim, foi muito... E aí entra esse agravante, né? E assim, foi muito pra mim impactante que ela falava assim, mãe, o porquê que a tia tá ali e nós não estamos ali? Aí eu fiquei olhando e falei assim, como isso impacta, né? E a gente acha que não. Porque, na verdade, toda essa movimentação de pandemia, as crianças foram ficando meio que de lado. Não, suspende a aula, suspende isso, bota online. E a gente começa a achar que elas não percebem. Eu achei aquilo dela assim, ela falou assim, mas... por que a tia tá ali e a gente tá aqui? Cadê os meus amigos, sabe? Então, assim, é muito ruim. Foi muito ruim para eles. E, assim, é uma consequência física, é uma consequência social, porque, assim, tem crianças que nasceram que não conseguem ver as pessoas sem máscara. E né? muito bem lembrado, doutora. Porque a gente teve aí a questão das aulas online. Nós estamos falando aqui sobre a importância de manter as crianças um pouco mais distantes do conectar, das telas, da luminosidade, mas não tinha como. A gente teve que ter as crianças ali, as que tinham acesso, claro, porque a gente sabe que não é uma realidade brasileira muitos, de né? acesso à internet, por exemplo, mas as crianças precisaram estudar online. E como colocar isso na balança para não causar um problema de visão e, ao mesmo tempo, manter ela ali acompanhando toda a educação, todo o processo educacional? Assim, e tinha um próprio questionamento delas, não é? Mas a minha escola tá aqui, por que eu não posso jogar? Só que, assim, a gente nunca na vida, em tempo nenhum, a gente esperaria que acontecesse o que aconteceu. Mas a gente se adapta. Quais seriam suas dicas aí, então, para as mamães que estão nos acompanhando? A dica é não começar, mas já que já começou, tentar deixar mais coisas sociáveis, mais papel, mais lápis, mais brincar mesmo, que as crianças não são mini adultos, né? As crianças são crianças, então elas precisam ter comportamentos de criança. Colocar regras, limites. Regras, limites, sabe? Assim, saber o não, até aqui vai fazer combinado. Olha, hoje você vai ficar tantos minutos, quando acabar, cumpra aquilo que você falou. Ah, é muito difícil? É, mas a gente precisa tentar. Se a gente não tentar, se a gente não começar, com que as crianças sejam sempre dependentes, vai ser aquele tipo de criança que sempre vai na rua com um telefone ou dependente de um telefone. E isso é muito ruim. De certa forma, também foi um período para se explorar a criatividade dos pequenos na conectividade, doutora. A gente teve aí um boom também do TikTok, do Instagram, de conteúdo nas redes sociais, né? Um boom. E eu falo que, assim, a rede social, a internet, ela tem conteúdo bom. Então, acho que, assim, a gente precisa também fazer um filtro. Porque tem muita coisa boa que a gente pode interagir com a criança. Ou seja, tipo, botou um celular, vai junto, porque ali você é um momento. É importante para as crianças a gente ter momentos com eles. Então, já que não tem como muito se render, né, a gente faz compartilhado. Mas sempre nesse pensamento. Existe um tempo de começar, existe um tempo de terminar. E é importante que não seja de uma forma geral, assim, tipo, liberado. E o pessoal que gosta de acompanhar tudo na internet, o que vai encontrar no perfil doutora Raquel Souto? Lá encontra-se muitas dicas de comportamento, muitas orientações com relação a limites, informações gerais da saúde das crianças, tem bastante coisa lá. Então, todo mundo convidado a acompanhar a doutora Raquel Souto nas redes sociais, tá? Inclusive acompanhar também o nosso Viver Bem, programa Viver Bem Rondônia, também no Instagram. E, claro, lembrando que a SIC TV está aí também no YouTube, canal SIC TV, para você acompanhar tudo que vai ao ar na telinha, os temas do Viver Bem, as reportagens, as discussões como essa. Obrigada, viu, doutora, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Renata.
E olha, só lembrando que a gente está dando essa repaginada aqui no programa. Você pode colaborar na construção do nosso conteúdo, tá bom? Se tiver alguma sugestão, alguma dica, é só entrar em contato pelo 999721100, pelo WhatsApp da SIC TV, 999721100. Este foi o nosso primeiro novo Viver Bem. Sábado que vem nós estamos de volta. Lembrando mais uma vez que estamos também no YouTube canal SIC TV. Para você, um ótimo fim de semana. Obrigada, viu?